O Arquivo Histórico FG está de volta mais uma vez. Hoje eu quero trazer um relato histórico da vida de um grande cantor brasileiro que foi Renato Russo. Renato Manfredini Júnior nasceu no estado do Rio de Janeiro no dia 27 de março do ano de 1960. Foi um cantor, compositor, produtor e um último instrumentista brasileiro, célebre por ter sido líder vocalista e fundador da banda Legião Urbana. Antes de fundar a banda, Renato integrou o grupo musical Aborto Elétrico, do qual saiu devido aos constantes desentendimentos com o baterista Fê Lemos. Amigos do cantor Renato Russo afirmam que Renato Russo se infectou com o vírus após se envolver com uma pessoa portadora do HIV, que conheceu em Nova York no ano de 1989. Como integrante da Legião Urbana, Renato Russo lançou 8 álbuns de estúdio, 5 álbuns ao vivo, alguns lançados postumamente, e diversos contos. Gravou ainda 3 discos solo e cantou ao lado de Herbert Viana, Adriana Calcanhoto, Cássia Eller, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos, Leila Pinheiro e Biquíni Cavadão, 14 Bis e Plebe Rude. Em outubro do ano de 2008, a revista Rolling Stone do Brasil promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, em que Renato Russo ocupava o 25º lugar. Renato Manfredini Júnior era filho do economista Renato Manfredini e da professora de inglês Maria do Carmo de Oliveira, ambos paranaenses, e eram imigrantes italianos originários da comuna de Sesto e de Uniti, na província de Cremona, que se instalaram no estado do Paraná. Até os 6 anos de idade, Renato viveu no Rio de Janeiro, junto com sua família. Começou a estudar cedo no Colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, no Rio, zona norte da cidade. Nessa época teria escrito uma bela redação chamada Casa Velha, que inclusive está disponível na íntegra. Em 1967, Renato Russo mudou-se com sua família para Nova York, nos Estados Unidos, pois seu pai, funcionário do Banco do Brasil, fora transferido para a agência do banco em Nova York, mais especificamente para o bairro de Forest Hills, no distrito de Queens. Foi quando Renato foi introduzido à língua e à cultura norte-americana. Em 1969, a família volta para o Brasil, indo Renato morar na casa de seu tio, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Em 1973, a família trocou o Rio de Janeiro por Brasília, passando a morar na Asa Sul. Em 1975, aos 15 anos de idade, Renato começou a atravessar uma das fases mais difíceis e curiosas de sua vida, quando fora diagnosticado como portador de uma doença óssea. Ao saber do resultado, os médicos submeteram-no a uma cirurgia para a implantação de 3 pinos de platina na bacia. Renato sofreu duramente a enfermidade, tendo que ficar 6 meses na cama, quase sem movimentos, e permanecendo ao todo cerca de 1 ano e meio em recuperação. Durante o período de tratamento, Renato teria se dedicado quase integralmente a ouvir música, iniciando sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Simultaneamente, veio a cura da doença. Renato passou no vestibular para jornalismo na Universidade de Brasília, na UNB,
em 13 de março do ano de 1978, Renato foi escolhido entre os professores da cultura inglesa para saudar o príncipe Charles, quando este esteve em visita ao Brasil e participou da inauguração da nova sede da escola ao visitar o Brasil naquele ano. Renato tinha apenas 17 anos, mas seu inglês era impecável, lhe favoreceu no momento da escolha. Renato continuou como trovador solitário, o qual cantava e tocava um violão de 12 cordas sozinho, mas depois formou uma banda com Marcelo Bonfá na bateria, que mais tarde, com Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, formaram a banda Legião Urbana. Suas principais influências eram as bandas de pós-punk que surgiram na época, especificamente Renato Russo, que se espelhava no trabalho de Robert Smith, vocalista do Taikuri, e Morrissey, então vocalista da banda Ty Smith. Após os primeiros shows, Eduardo Paraná e Paulo Paulista saem da Legião. A vaga do guitarrista é assumida por Ico Ouro Preto, que fica até o início de 1983 na banda. Seu lugar é assumido definitivamente por Dado Villa-Lobos, que criou a banda Dado e o Reino Animal, com Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, Loro Jones e o tecladista Pedro Thompson. A entrada de Dado consagrou a formação clássica da banda, à frente da Legião, que contou com o baixista Renato Rocha. Entre 1984 e 1989, Renato Russo atingiu o auge de sua carreira como músico, criando uma relação com os fãs que chegava a ser messiânica. Alguns adoravam o cantor como que ele se fosse um deus. Os mesmos fãs chegavam a fazer um trocadilho com o nome da banda, Religião Urbana. Renato desconsiderava este trocadilho e sempre negou ser messiânico. Renato Russo viveu no período da ditadura militar, que pode ser vista como fator que influenciou significativamente tanto nas músicas quanto nas suas atitudes perante a sociedade brasileira. Renato Russo faleceu no dia 11 de outubro do ano de 1996, às 1h15 da madrugada, de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária, consequências da AIDS. Renato era soropositivo desde 1989, mas nunca assumiu publicamente a doença. Renato Russo deixou um filho, o produtor cultural Giuliano Manfredini, na época com apenas 7 anos de idade. O corpo do cantor Renato Russo foi cremado e suas cinzas foram lançadas no sítio Roberto Burle. 11 dias após a morte do cantor, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, ao lado do empresário Rafael Borges, anunciaram o fim das atividades do grupo. Estima-se que a banda tenha vendido cerca de 20 milhões de discos no país durante a vida do cantor Renato Russo.